Duas nações, duas santas padroeiras e milhões, milhões de fiéis em jornadas de puro sacrifício e esperança. Hoje, a gente vai mergulhar no coração de duas das maiores peregrinações da América Latina. Tudo isso pelas lentes do fotojornalista João Rangel Marcelo. E o que vamos descobrir é um mundo de contraste, sabe? E de uma fé que, no fundo, é a mesma. Olha só essa imagem. Um ato de penitência. Doloroso. É uma cena que resume o sacrifício de tanta gente. E que nos faz pensar, pois é, o que está por trás disso? É exatamente essa experiência humana que a gente vai tentar desvendar. E o mais curioso é que tudo começa de um jeito muito parecido. E começa na água. As duas histórias de origem são quase um espelho uma da outra. E ambas estão ligadas a esse elemento superpoderoso, a água. A nossa primeira parada é no Brasil, lá em 1717. Imagina a cena. 3 pescadores, num dia de pesca bem ruim no Rio Paraíba, decidem lançar as redes uma última vez. Mas em vez de peixe, o que vem? Primeiro, o corpo de uma pequena estátua. Estranho, né? No lance seguinte, vem a cabeça. E quando juntam as duas partes, ali estava a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E foi aí, bem nesse momento, que o primeiro milagre aconteceu. Assim que eles juntaram a imagem, as redes que antes vinham vazias, de repente, ficaram cheias de peixes. Esse foi o primeiro sinal. E ali nascia a devoção àquela que o povo chamaria de Nossa Senhora Aparecida. Agora a gente cruza a fronteira e vai para o Paraguai. A lenda aqui fala de um entalhador guarani chamado José. Ele estava fugindo dos seus inimigos, se escondeu atrás de uma árvore e fez uma promessa à Virgem. Se ele sobrevivesse, ele ia entalhar a imagem dela naquela mesma árvore que o protegeu. O tempo passou. Anos depois, uma enchente gigantesca devastou a região do Lago Ipacaraí. E quando as águas finalmente baixaram, aconteceu o inacreditável. A estátua que José tinha esculpido foi encontrada, intacta, flutuando dentro de um estojo de couro. Um verdadeiro milagre. E aqui a gente vê um paralelo que é impressionante. Duas nações, duas padroeiras e as duas imagens sagradas foram reveladas pelas águas a pessoas simples, a pessoas humildes. É uma raiz comum que conecta a fé desses dois povos de uma forma muito profunda. Ok, agora a gente sai um pouco dessas histórias de origem e vamos olhar para o presente. Vamos entender o que é o ato da peregrinação em si, tanto no corpo quanto no espírito. A dimensão dessas caminhadas é algo difícil de colocar em palavras. São milhares de pessoas andando a pé, às vezes por dias e dias. Centenas de quilômetros. Não é só uma questão de força física, sabe? É uma convicção que parece ir além da dor e do cansaço. O caminho em si já é uma forma de penitência. Cada passo é um sacrifício, é uma entrega, e no rosto dos peregrinos a gente vê isso, o peso do cansaço misturado com uma luz de esperança, aquela emoção de estar cada vez mais perto do destino. E finalmente, a chegada, o grande momento. É uma explosão de sentimentos, um alívio, uma realização espiritual imensa depois de um caminho tão, mas tão exigente. E essa situação, ela resume perfeitamente a ideia. A peregrinação não é só sobre ir de um ponto a outro, é sobre chegar a um outro lugar dentro de si, um lugar de encontro com o sagrado. E é exatamente aqui que a nossa análise fica ainda mais interessante, porque agora a gente vai ver como esses dois lugares sagrados, que nasceram de histórias tão parecidas, se tornaram mundos completamente diferentes. A diferença salta aos olhos, né? De um lado, a Basílica de Aparecida gigantesca, moderna, opulenta. Do outro, o Santuário de Cacupé, com uma cara mais clássica, mais modesta, marcada pelo tempo. Mas as diferenças vão muito além da arquitetura. Aparecida hoje é uma verdadeira metrópole da fé. Tem shopping, uma infraestrutura com centenas de banheiros, tudo organizado. Já Cacupé é o reflexo mais cru da realidade paraguaia. A fé é gigantesca, claro, mas a estrutura de apoio ao peregrino é quase zero. A organização é bem mais informal, até caótica. E esse contraste fica muito claro aqui. Em Aparecida, o comércio é todo formalizado, organizado. Em Cacupé, a necessidade fala mais alto, e a gente vê até crianças trabalhando na beira da estrada. É um retrato duro da pobreza que está ali, no meio do evento. E olha que interessante. Até o jeito que os devotos fazem suas ofertas mostra esse abismo socioeconômico. Em Aparecida, o dinheiro que entra financia toda aquela mega estrutura. Em Cacupé, as oferendas são mais simples,
Flores, alimentos, é a devoção de um povo com menos recursos se manifestando de outra forma. Mas, e esse é um grande mais, apesar de todas essas diferenças gritantes, existe um fio que conecta esses dois universos. Esse fio são as pessoas. É a esperança que elas compartilham. E aqui a gente chega na conclusão central do autor. O que ele diz é poderoso. Essa integração cultural e religiosa, movida pela fé, ela já existe, já conecta essas nações. O problema é que a gente não vê, porque ela ainda é pouco estudada, pouco divulgada. E o futuro de toda essa devoção, bom, ele está aqui, nas mãos e nos olhares da próxima geração. É nas crianças que a gente vê a expressão mais pura de que essa fé continua. Elas são o símbolo da continuidade, da fé que passa de pai para filho. São símbolos puros de esperança, muitas vezes em meio a realidades bem difíceis. Porque, no fim das contas, tirando as grandes basílicas, a riqueza, a pobreza, a organização ou o caos, o que realmente fica é isso aqui, uma conexão humana, simples e direta com o sagrado. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Num continente com tantos contrastes, será que essa fé que une tantos povos não é, no fundo, a verdadeira alma da América Latina?